Seja bem-vindo, doutora, seja bem-vindo, doutor. Esse é mais um episódio do Papo de Aprovado, o podcast da EMA, onde a gente entrevista os nossos aprovados e os nossos mentores para que você, vestibulanda, conheça as histórias dessa turma, se inspire com essas histórias, tenha insights com os erros que eles cometeram e, assim, acelere o seu percurso até a aprovação. Como a gente sempre fala aqui na EMA, é apenas questão de tempo e ninguém vence quem nunca desiste. Sei que esse conteúdo é mais um conteúdo que vai fortalecer toda a sua caminhada até a aprovação hoje, tá? Nesse episódio, a gente tem TT, Maria Tereza Gugel, que você certamente conhece, então bota ela aí na tela, faz medicina lá na UFPE, nossa mentora desde 2020, entrevistando Vitor Gomes, tá? Aprovado na UERN, no 4º ano de cursinho, cara que evoluiu mais de 100 pontos em natureza de um ano pro outro, principalmente por isso, alcançou a tão sonhada aprovação. Então, história muito boa, uma jornada de cursinho bem longa, tá? Cara que quebrou a barreira dos 3 anos de cursinho, foi lá e conseguiu a aprovação no 4º. Você vai ter muito pra aprender com a história dela, eu tenho certeza. Se você é novo do canal, antes de ir pro vídeo, eu sempre lembro e peço aqui pra você. Cara, esse conteúdo é gratuito, mas a forma como você pode nos retribuir é deixando o seu like, curtindo aqui no caso, se inscrevendo no canal e fazendo um comentário. Isso mostra pro YouTube que esse conteúdo é de relevância, nos ajuda a crescer o canal e alcançar outras pessoas, beleza? Eu sei que você quer passar em medicina, a concorrência já é muito alta, mas não fica naquela de, nossa, eu não vou mostrar que eu não quero que aumente a minha concorrência não, tá? A vida não aumenta a TRI de quem faz isso não. Curte que sua TRI já aumenta uns 10 pontos, comenta que aumenta mais 10 e por aí vai, fechou? Se você copiar o link, mandar pro grupo de amigos, meu amigo aí já era. É mais 100 pontos na TRI de natureza igual o Vitor Gomes aqui do vídeo, fechou? Então vai lá pro conteúdo, aproveita e, como eu falei, curte e segue esse passo a passo que eu disse, beleza? Valeu, curta esse papo de aprovado e até o próximo. E aí, pessoal, mais um vídeo aqui para vocês. Nós vamos gravar hoje com uma pessoa especial na minha vida. Ele vai já dizer por quê. Estou aqui com o Victor Gomes, ele vai já dizer onde é que ele estuda, o que é que ele faz. Mas estamos aqui para gravar mais um conteúdo para vocês com um ex-aluno na EMA, aprovado, né? Victor foi aprovado no último SISU, né? No caso, 2023 do Enem. 2022, ele vai contar aqui um pouquinho da trajetória dele para vocês, e aí eu já vou passar a palavra para ele. E eu queria, Vitor, que você começasse se apresentando para o pessoal, dizendo seu nome, sua idade, quanto tempo você fez de cursinho, onde é que você estudou e onde é que você está agora, neste momento. Meu nome é Vitor, como o TT já deu spoiler aí, né? Eu sou de Mossoró, inclusive faço faculdade em Mossoró, né? Atualmente eu sou estudante de medicina pela UERN, né? Minha amada UERN, destemida melhor. Mas eu fiz 3 anos de cursinho, né? Sem contar o ensino médio, né? Acho que é o ponto de partida. E é isso, qual foi a outra pergunta? Eu tenho 22 anos, né? Passei com 21 anos na faculdade. E é isso, eu acho que respondi, né? Todas as perguntas ou teve alguma? Não respondeu. Aí, pegando já esse gancho, né? Você disse que fez 3 anos de cursinho sem contar o ensino médio. E aí, como é que foi esse processo para você? O que é que você viveu, né? Quais foram os pontos mais importantes? E você falou assim, o ensino médio seria o ponto de partida. Você já estudava no ensino médio e mudou no cursinho? Como é que foi, assim, para você? Bem, na verdade, eu considero como ponto de partida de fato meu primeiro ano de cursinho, porque no ensino médio eu estava muito desmotivado, assim, porque eu percebi que eu não tinha uma base tão boa e eu não poderia recuperar tanto uma base que eu não tive no decorrer de todo o ensino médio no meu terceiro ano. Então, o terceiro ano foi mais, meu objetivo foi mais passar por média, como sempre foi nos outros anos. E eu sempre coloquei em mente que, tipo assim, depois desse ensino médio, no meu ano seguinte, vai ser meu ano preparatório para o Enem de fato, entendeu? O máximo que eu pude tentar foi estudar para ter uma boa base, para justamente me ajudar no meu primeiro ano de cursinho. Mas com certeza não, sendo bastante realista, eu sabia que não era suficiente para eu passar no primeiro ano de Enem, né? Tipo, eu passar do meu prêmio, né, no caso. Aí, quais foram as outras perguntas que você falou? Aí, beleza. Aí, no caso, tu falou que sabia que não iria passar ali no ensino Isso, médio e entrou no cursinho. E aí, como é que foi isso. esse estudo para você? Como é que foi esse processo? Pronto. Foi bastante. Foi um divisor de águas, né, de fato, porque o cursinho já é um. Você já tem que ter uma mudança de mentalidade de imediato, certo? Porque você sai daquela praticidade que você tem de tipo assistir a aula e estudar para aquela aula, se você quiser, né, que é no ensino médio, porque você tem um certo roteiro e você sabe que aquilo dali você vai estudar para a prova. Já no meu cursinho, no meu primeiro ano do cursinho, eu me deparei com a minha independência de estudo, certo? E foi por meio dessa independência que eu percebi que eu estava totalmente perdido, porque de certa forma eu estava acostumado com a forma de estudar, que era algo bem prático, certo? Poucas questões ou coisa do tipo, eu só ia ler para determinado assunto, ia fazer aquela prova, determinado conteúdo. E quando foi que eu entrei no meu cursinho, era um estudo anual.
entende? Então existia todo um processo de estudar, quando revisar, quantas questões fazer, simulados a fazer. E foi algo muito impactante para mim, porque além de eu ter essa novidade de o primeiro ano de cursinho, também foi, eu me deparei com o primeiro ano de cursinho foi na minha pandemia, entendeu? Então, eu se eu nunca fui ansioso, eu descobri ansiedade nesse período de pandemia e tudo mais, porque o que eu já estava perdido, não só eu, mas todos os cursinhos tiveram um momento de perdição, Teve uma entendeu? adaptação que foi muito necessária, né? Ninguém E- sabia o que e- fazer, né? Exato. Então, tipo, eu ficava muito ansioso e tudo mais, e acabou que eu perdi um ano, porque eu não soube administrar, o Enem foi adiado, e eu, tipo, não. Eu ficava com aquela sensação de que eu tava perdendo tempo, por mais que eu tivesse muito tempo pelo Enem ter sido adiado, mas eu não tava sabendo administrar. Até mesmo porque eu tinha muitos medos, eu tinha muitos receios, eu tinha muito medo de errar, me deparar com questões assim, eu não saber. Porque a gente sempre tem aquela pressão, a gente tem uma pressão do que é passar em medicina, né? Então a gente sempre tem em mente que, tipo assim, você tem que ser quase perfeito em todas as questões, em todas as matérias. Então, quando eu ficava assim, vixe, errei uma questão besta e eu sei que o meu concorrente não vai errar essa questão, isso me causava uma ansiedade muito grande e eu, de fato, o que eu estudei nesse ano foi justamente as matérias que eu fiz cursinho, né? Que foi tipo matemática, justamente para o segundo dia. Então, justamente eu comecei aquele ano de cursinho com o mesmo pensamento de ensino médio, tipo assim, eu não vou passar, então só vou estudar para ver se eu tenho uma base melhor para o meu próximo ano de cursinho, que foi justamente aí que eu conheci a mentoria. Vitor, é uma coisa super interessante que você falou. Você descreveu muito o que a gente tenta explicar nas mentorias e que o cursinho ele tem uma coisa absurdamente diferente do ensino médio. No ensino médio, a gente tem esse costume, que não é um costume bom, mas todo mundo tem, de estudar para a prova. Então, eu estudei Exato, para a prova, passou a prova, acabou. Só que o exato, cursinho, minha prova é no final do ano. Então, eu não tenho como esquecer depois da prova, entendeu? Você falou uma coisa que eu acho que assim, é sensacional e que isso serve, inclusive, para os alunos que estão agora no cursinho e diz assim, Tete, mas eu estou há 5 anos no cursinho. Não importa. Muitas pessoas estão há muito tempo no cursinho com esse mesmo pensamento, sabe? Com esse mesmo pensamento de que eu estou continuando o ensino médio. Você não está continuando o ensino médio. O cursinho é o exato. cursinho, o ensino médio é o ensino médio. Vitor foi meu mentorando, ele sabe disso, eu já falava, "Ó, o cursinho. Ele lhe prepara para um concurso. É a mesma coisa, gente. Assim, eu gosto de fazer essa analogia, até fiz hoje na mentoria que eu dei. Você não estuda na faculdade para passar na residência. A faculdade não é para você fazer você passar na residência. Do mesmo jeito que o ensino médio, o objetivo dele não é fazer você entrar na faculdade. Não é. Jamais. Tanto que o nome do Enem, ele não é nem tipo entrada na faculdade. Ele é uma prova de analisar o ensino médio, né? O exame nacional. Ninguém diz, isso aqui é para botar na faculdade. É porque a gente encontrou o Enem como uma ferramenta. Mas é o mesmo sentido da faculdade. A pessoa que estuda para a faculdade só para passar na residência se torna um médico muito limitado. Por isso que a gente faz cursinho para residência, que inclusive tem o mesmo nome do cursinho para o Enem. Porque aquele cursinho me direciona para a prova que eu vou fazer, para aquilo que eu vou prestar. Porque do mesmo jeito que tem Enem, o VEST, Unicamp, a gente tem prova no Rio Grande do Norte, prova em São Paulo, prova no Rio, que são provas diferentes, né? Mas enfim. Aí continua, né? Você disse que encontrou a mentoria. E aí, como é que foi para você? O que é que mudou? Quais foram as estratégias novas que você percebeu que mudaram assim a sua mentalidade e os seus estudos? Pronto, eu volto a dizer de novo, né? Porque eu falei várias vezes, talvez um pouco contraditório, que eu falei que o meu primeiro ano de cursinho talvez seria o meu ponto de partida. Mas eu considero que, de fato, o meu ponto de partida, que eu comecei a estudar de fato para o Enem, ou pelo menos entender como é que funcionava, seria o meu segundo ano de cursinho, que foi justamente o ano em que eu conheci TT e conheci a mentoria. Né? Porque, inclusive, a mentoria ela estava nos seus passos iniciais, né? Eu conheci TT por meio de uma live que você estava falando sobre simulados. E foi justamente no primeiro ano do cursinho que eu vi assim. Ela falou tanto sobre simulados e eu não tinha feito nenhum até sua live, entendeu? E aí, rapaz? Mas, pois é. Aí quando eu vi, eu entrei em contato justamente com você, né? E consegui a mentoria. E foi aí que eu percebi o quão eu estava me pressionando demais e o quanto eu percebi a diferença entre qualidade e quantidade, de fato. Porque eu percebi que o estudo de cursinho. O estudo no cursinho para você passar no Enem era totalmente diferente do que eu estava fazendo. Por exemplo, eu tinha muito costume de ler, porque eu tinha muito aquele
preconceito, querendo ou não. A gente pensa, justamente é porque a gente entra aqui, se a gente quer o curso mais concorrido, a gente tem que ser o mais perfeito possível, pode-se dizer. Então eu ia ver, o que que eu fazia? Eu ia e lia livros, porque para mim o livro ia ser muito mais detalhado do que uma videoaula, entendeu? Então eu percebi o quanto eu estava perdendo tempo, certo? E quando eu vi a mentoria, eu vi o quanto eficiente poderia ser meu estudo. E de fato foi, porque eu percebi o quanto questão é importante. No caso, o que a gente fala é o QTQ, né? Questão, teoria e questão. E no caso, foi o que eu percebi. Eu percebi que pode ser de fato o meu estudo para o Enem, não precisa ser algo tanto massivo, porque às vezes a gente tem na mente que seria assim, se tá doendo é porque tá dando resultado. Tipo isso, sabe? Eu tinha muito essa mentalidade. Mas aí eu percebi que poderia ser um pouco mais dinâmico e aquilo dali estava sendo bastante eficiente no decorrer dos simulados que eu fazia e nas questões que eu fazia. Então, quando eu vi, eu percebi que eu mudei totalmente a minha estratégia de estudo, porque foi me orientado justamente a questão de estudar por questões. Justamente o que eu estava fazendo totalmente diferente, que antes eu estava estudando por livros e depois eu ia fazer as questões. E aí, tipo, mas de qualquer forma eu não tinha como revisar aquilo dali, porque eu não estava fazendo simulados. E é nos simulados que você percebia que é o momento para revisar aquela questão que você um dia acertou e você está errando. Entendeu? Então eu mudei totalmente minha estratégia de estudo e se tornou algo bem mais dinâmico, sabe? Assim, pensando no Enem que você fez no primeiro ano de cursinho e no Enem que você fez no segundo ano de cursinho, você percebeu essa evolução? Como é que foi, assim, a questão de Percebi. atritos, nota, como é que foi? Por exemplo, eu sei que a média que eu tive no meu primeiro ano de cursinho, eu não cheguei nem aos 700. Tipo, no primeiro ano de cursinho, um aluno que pretende estudar para passar em medicina não conseguiu nem 700, entendeu? Então, já que foi um diferencial quando eu entrei na mentoria. Na mentoria eu consegui chegar aos 730, 740 de média. O que foi uma evolução muito boa, por quê? Porque eu tinha reduzido na minha redação. Eu tive uma queda de redação e mesmo assim eu consegui mais de 700. E a gente sabe que a redação é um divisor, porque é por meio da redação que você consegue uma nota bem alta, 900 mais, que você consegue chegar aos 700 mais tranquilo. E eu Pelos consegui pesos, chegar aos né? 700. Oi? Pelos Pelos pesos da pesos. faculdade também. Exato, exato. E eu percebi que, tipo, na minha redação, mas isso por indisciplina minha mesmo, que eu não tava fazendo redação, sabe? É, Nesse eu ano. era mentora dele, eu dizia. Exato, Então, o que ele falava? Não, eu posso começar mais pro fim do ano, que eu exato, exato. estudei, eu não faço não. Eu disse. É. Exato. Aí eu me lembro que foi 880, que foi um baque, né? Que eu tirei 880. E aí, pronto, foi isso. Eu tinha tirado. Não, 840. Diga aí, eu tinha tirado 840 no meu segundo ano E no ano de anterior tinha sido quanto, tu se lembra? No primeiro? 880. 880 na redação. Teve uma queda de 40 pontos, na redação. Exato. Teve uma queda de 40 e mesmo assim subiu 40 pontos de média. Exato, e justamente, entendeu? Teve uma queda de redação, que é o que geralmente aumenta a nota dos alunos, e mesmo eu reduzindo na redação, eu melhorei muito, principalmente em matemática e natureza, porque no meu segundo ano de cursinho, que foi o ano que eu conheci a mentoria, eu saí de 600 e pouco que eu tinha no meu primeiro ano de cursinho, e eu consegui já chegar nos 700 de natureza, certo? E também eu consegui chegar a mais de 800 em matemática, Perfeito. É entendeu? uma Que média eu que você fazia. estabelece também, né? Exato, exato. Perfeito, muito, muito bom. E assim, gente, uma coisa que Vitor até falou, né? A gente chega com uma mentalidade muito distorcida, né? Tipo, meu Deus, eu quero medicina e no primeiro ano de cursinho eu não faço nem 600 de média, como se o tempo de cursinho que eu tivesse determinasse sobre Exato. a nota que eu devia ter, sobre a evolução que eu devia ter, quando na verdade esse tempo ele não diz nada, né? Na verdade é o que eu faço com esse tempo, né? O que é que eu faço com aquilo que é me dado, né? Então, eu acho assim, a fala de Vitor é muito boa, e ela é uma fala, minha gente, que vocês com certeza se identificam. Ele falando, e eu consigo me lembrar de 10 pessoas que eu conheço que têm histórias parecidas, e eu sei que ele também consegue pensar em amigos e colegas que compartilharam esse tempo de cursinho com ele, que têm histórias parecidas, porque isso é muito comum, né, de acontecer. E aí, Vitor, um ponto interessante que eu queria que você falasse agora é o seguinte, você foi, no caso, para o terceiro ano de cursinho, né? Uhum. E você já tinha uma nota boa, porque um Isso. 730, um 740 é uma nota maravilhosa e que, na maioria das vezes, você passa em qualquer curso que você quiser, exceto medicina. Né? Isso é Isso. porque Vitor é ampla concorrência, só situando vocês, né? Uhum. E aí, no caso, ele precisaria aumentar essa nota. E aí, para o terceiro ano de cursinho, o que foi que você mudou? Quais estratégias que você adotou, assim, para
além de manter essa nota, subir mais pontos, né? E pensando também, porque no caso, creio eu que você vai falar disso, mas você ainda estava abaixo dos 900 em redação, desde o primeiro ano de Isso. cursinho, né? Então, como é que você fez? Além disso, assim, quais foram as estratégias que você adotou para conseguir melhorar esses 740? Pronto. De início, evolução te faz você ter ânimo, né? Então, ao invés de eu sair desmotivado, eu me lembro do que eu falei pra TT, porque assim, eu nunca cheguei a bater na trave. Por mais que eu tenha minha evolução, mas eu nunca bati na trave, nunca fiquei numa lista de espera, sabe? Eu sabia que, de acordo com a nota, eu sabia que eu não tinha chance. Então, eu já me programava para no ano seguinte o que eu devo fazer, certo? Então, eu me lembro que por eu ter visto a minha evolução, certo? Por esse método de estudo, eu vi assim, esse ano vai dar certo. Então eu saí muito motivado, tanto que eu acho que no início de fevereiro eu já estava estudando, entendeu? Me planejei, tive meu momento de descanso e fui implementando as estratégias que davam certo e mudando aquelas que eu vi que foram falhas, certo? Então o que que eu fiz? Eu mudei minha plataforma de cursinho de redação, entendeu? Por quê? Porque eu percebia que nesse mesmo cursinho eu já tinha tirado uma nota boa, eu já tinha conseguido 900 mais. E a gente, enquanto cursinho, enquanto estudante de cursinho, a gente tem muito aquela insegurança de testar coisas novas. A gente se preza pelo comodismo de, tipo assim, eu já fui bem nesse cursinho, então eu vou me preparar ainda nesse cursinho porque eu sei que eu posso me dar bem, certo? E até pode. Só que o que eu escutei de TT, ela também, ela me indicou a eu mudar de cursinho para eu testar coisas novas. Porque você sair do seu momento de conforto, você vai ter todo o processo de adaptação do novo, certo? E por meio disso, foi algo muito bom para o meu resultado, porque eu atingi o 980, certo? E aí, Então rapaz, arrasou! Estou ou arrepiada. seja, ou seja, eu saí do 840 e fui para 980. Tive um aumento de 140 pontos, entendeu? Então eu saí, uma das coisas que eu saí, que também foi inseguro por todo o meu ano, foi justamente a redação, porque eu tinha criado um bloqueio de redação. Porque eu tinha reduzido a cada ano, eu estava reduzindo 40 pontos, entendeu? Então foi sim um momento que eu mais quis, que eu saí. E outra coisa, eu percebi que eu tive uma mudança de vários cursinhos. Por exemplo, os que eu fazia no meu segundo ano de cursinho, eu já cancelei e assinei, tipo, fiz pela mentoria, entendeu? Fui fazer muito mais questões porque eu sabia que eu já tinha uma base e às vezes justamente a gente se sente confortável em ter todo dia uma aula do professor. Por quê? Porque a gente fica imaginando que pelo fato de a gente estar tendo aula, a gente se sente mais seguro, sendo que você pode propor essa segurança só em fazer questões, certo? Então eu saí de alguns cursinhos e estudei muito mais por questão, entendeu? Fui criar muito mais uma base, porque a base eu já tinha. Então eu quis, é, passar um pente fino nas questões e tudo mais, entendeu? Então fui melhorando, eu saí de vários cursinhos que eu tinha e fui estudando mais em casa, certo? É tanto que as aulas que antes eram presenciais, que isso querendo ou não, beleza, eu entendo o conforto que existe, o foco que existe em você ir para uma aula presencial, mas eu sabia que eu tinha uma base para aquilo dali e eu sabia que eu tinha a capacidade de estudar por via online. Entendeu? Então, por quê? Porque eu já perderia o tempo de me deslocar para o cursinho e esse tipo de coisa, entendeu? Foi uma das estratégias que eu adotei, certo? E continuei na mentoria, fazendo simulado e tudo mais, porque eu sabia que isso daí era eficiente e melhorou, né? Tive uma Isso melhora em é um todos os. ponto importante que eu me lembro muito, gente, de Vitor, e eu fiquei me lembrando aqui, né? Ele falando, eu estava me lembrando das nossas mentorias, era muito com a questão de linguagens, né? Eu lembro Isso, que a gente isso. trabalhou muito a prova de linguagens. E eu acho que isso é importante porque algumas pessoas acham que aqui na mentoria a gente só trabalha com o segundo dia de prova. E eu lembro de muitas mentorias de Vitor, principalmente. A gente não terminou o ano de 2022 diretamente, né? Vamos dizer Uhum. assim, no sentido de ter mentoria todo mês. Mas as mentorias que a gente teve, a gente falava muito de estratégia para linguagens, de como estudar. E eu lembro que a gente testou várias, várias. Eu lembro que toda mentoria chegava para mim, então, Vitor, vamos ler as competências e habilidades, Isso. vamos fazer 2 provas por semana, vamos tentar fazer a correção desse jeito, corrija pela plataforma tal, porque eles botam as resoluções mais bem feitas. E eu acho também que isso foi, inclusive, positivo para a própria redação, né? Porque acaba sendo uma troca. Isso. E isso da mudança de cursinhos, pessoal, eu acho que é uma coisa extremamente importante. Eu acho que, assim, a gente precisa assumir a nossa autonomia de que o cursinho, de certa forma, eu trabalho na mentoria, gosto de trabalhar aqui, os meus alunos se envolvem pessoalmente comigo, no sentido pessoal da coisa, viram meus amigos, Vitor aí fala comigo até hoje, a gente conversa, mesmo ele estando já na faculdade, mas eu entendo que nós somos um serviço.
né? Ele Sim. contrata a gente para servir as necessidades dele. Então, assim, quando a gente entende o cursinho como um serviço, às vezes a gente fica resistente a trocar, porque aí o professor vai achar ruim. Mas, assim, a gente tem que fazer pela gente, entendeu? No fim das contas, Isso. quando chegar no final do ano, mesmo que o professor seja meu amigo, ele vai ter recebido meu dinheiro e eu vou ter o cursinho de novo. E aí, né? Só Exato. ele que foi beneficiado nessa história, eu tenho que me beneficiar também, tenho que evoluir também. Então, eu acho que essa questão que ele trouxe é bastante importante, que é uma coisa que, infelizmente, a gente vê muito, né? A gente vê, E, sim, TT, por exemplo, uma das coisas que eu percebi é que eu me lembro muito, eu consigo comparar muito, ou estabelecer uma analogia com a sua situação em matemática. Eu me lembro que, tipo, eu não cheguei no Enem com a quantidade, tipo, eu tinha muita dificuldade em linguagens, certo? E eu não tive uma superação ao ponto de eu conseguir fixar minha quantidade de questões nos 40 a mais. Muito pelo contrário, sabe? Em linguagens, eu cheguei no Enem. Beleza, eu consegui fazer algumas 40 questões, mas isso não foi, tipo, algo comum para mim. Então eu cheguei, mas eu sabia que eu não precisava conseguir mais de 40, que era justamente o que eu me lembro de TT falando sobre matemática, que ela tinha muita dificuldade, que ela disse que ela sabia que não necessitava fechar a prova de matemática para estabelecer uma boa TRI, certo? E eu cheguei em linguagens e eu consegui fechar, tipo, terminar o Enem com 37 questões, que foi o que eu mais, foi tipo assim, a minha maior quantidade de questões no Enem em linguagem, certo? E eu consegui passar, entende? Então é porque uma das coisas que eu mais percebi e que me confortava muito falar com um mentor, com um TT, era justamente porque eu fui quebrando estereótipos de um aluno para passar em medicina. Porque quando eu chegava, que é uma das coisas que eu acho muito bom da plataforma da mentoria, porque da mesma forma que existem pessoas que vão conseguir 40 a mais em todas as matérias, vão conseguir pessoas que, tipo, passaram com menos do que isso, certo? E era justamente o que eu falava. Quando eu via TT falando, eu consegui passar em matemática com 37 ou coisa do tipo, eu saí da minha mente que, parece tipo assim, para mentira, né? passar. É, exato. Para passar, não precisa ser 40 a mais, entendeu? E eu percebia que quando eu passava assim no decorrer a cada mês, né, quando a gente tinha a mentoria, eu percebia que não necessitava eu ficar com os 40 a mais em todas as matérias, porque é algo que a gente luta, de fato, é algo que a gente luta, a gente fica imaginando, se fulano tá conseguindo 40 a mais e ainda não passou, eu que ainda não consegui esse objetivo, eu não vou passar, certo? E quando eu chegava em TT e TT me tranquilizava com relação a isso me deixava bem, entendeu? Porque eu percebia, se ela tá falando e ela passou em medicina, então é É possível o que para ela mim. tá falando, né? Mas assim, gente, é engraçado porque como esse vídeo, esse corte de Vitor, se a gente publicar ele hoje, pode escrever o que eu tô dizendo. Vão ter vários comentários assim, porque ele passou ano passado. Porque isso aqui, isso aqui. É, E as pessoas exato. distorcem essas falas, que vão dizer assim, não, mas esse ano tinha que fazer 40 a mais. Minha gente, é porque a gente olha, e é muito bom ver resultados positivos, ver quantas notas máximas tiveram em matemática, no cursinho tal, no cursinho Y, isso é maravilhoso. Mas várias pessoas, escreve quando saírem os dados, vão procurar, vocês vão ver nas cartilhas. Vocês vão ver, várias pessoas vão passar com menos de 150 questões. Várias. Eu conheço uma que já tá passada e ela não chegou nem em 150, você chegou nem em 145. Tentei como? TRI. TRI. Essa é a grande chave. E, ao mesmo tempo, infelizmente, nós temos pessoas que fizeram 40 em cada e não vão conseguir entrar. Por quê? Pela mesma resposta. TRI. Não é nenhuma média. Então, que bom que existem as pessoas que fazem 160, elas precisam existir, porque elas são nossos exemplos, né? E elas, de fato, puxam a régua para cima, nos estimulam a estudar mais. Mas, e engraçado, né? Porque mais cedo a gente gravou a mentoria, eu gravei outra chamada, e a menina disse assim: eu sempre nivelava por cima, me puxava para lá. Mas cada aluno tem sua mentalidade. Tem alunos que vão conseguir estudar pensando como o Vitor. Porque senão, minha gente, a vida vira uma grande frustração. Tipo, meu Deus, eu nunca vou conseguir 40 linguagens, eu nunca vou entrar. Então, a gente precisa também desse conforto. E, ao mesmo tempo, existem alunos que precisam dessa mentalidade, tipo, olha, não é porque você está fazendo isso aqui que você tem que parar. Bora, puxa mais. Eu, por exemplo, em matemática, que Vitor já estava muito bem física, que ele também era muito bom, era a gente tem que ficar, bora, Vitor, não é porque você já está bom aqui que você precisa Isso. parar de estudar. Então, essas mentalidades parecem antagônicas, mas, na verdade, elas se complementam, né? Em quando é necessário cada coisa, porque, ao mesmo tempo, o Vitor mesmo já pensou. Na própria fala dele, ele expressa isso, tipo, olha, naquele momento eu não podia ficar cômodo no meu cursinho de redação, tive que mudar. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia bater 40 linguagens e todo mundo me dizia que é, 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 é,
Eu tenho que fazer 40 Passar. linguagens. Como é que eu vou Exato. passar? Vou ficar para sempre no cursinho até fazer 40 linguagens? Isso não é necessário. Então, acho que esse alinhamento de pensamento é uma coisa extremamente importante. É, Aí me diga uma coisa, Vitor, como é que foi o Enem mesmo? Assim, como é que você chegou no Enem? O que é que você sentiu? Se sentiu confiante? Como é que foi o pós-Enem? Como é que foi tudo isso? Pronto. O Enem, eu posso dizer pelo primeiro dia. No primeiro dia, eu me lembro que eu parei assim, um pouco antes e comecei a chorar, assim. Porque era justamente o primeiro dia que eu era inseguro. Porque, querendo ou não, você não vai 100% confiante. O nervosismo sempre vai existir. Porque aquilo dali, em tese, está decidindo se você entra ou não. Se você vai passar um outro ano de cursinho ou não. Uhum. Entendeu? Mas, com certeza, eu confiei no processo. Entendi? Entendeu? Eu vi, assim, que... Ah, eu tô fazendo tantas questões no simulado. Eu percebo minha evolução nos simulados. Eu percebo minha evolução na redação. Eu me lembro que, inclusive, na semana anterior, certo? Eu tinha caído drasticamente a minha quantidade de questões, entendeu? Que foi tipo assim, tipo assim, foi um baque psicológico muito grande, porque a gente tenta basear o nosso avanço com nossa última semana, o Com nosso último certeza. simulado. Entendeu? Então, quando foi minha última semana, eu pensei assim, eu tenho que ir muito bem para eu chegar confiante. E eu reduzi, eu me lembro que se eu não chegava nos 40 linguagens, eu me lembro justamente nos dois simulados de linguagem que eu fiz 29 questões em linguagens nos simulados que eu fiz. E aí, tipo, eu fiquei mal. Eu me lembro que eu caí no meu cursinho de redação também, de 980, por aí que eu tava conseguindo 960. Eu reduzi para 920, mas aí pegou o que que eu acordei para aquilo dali. Essa semana não resume todo o ano de estudo que eu tive, Certeza. entendeu? Então, tipo, eu me confortei nisso, vi o que eu tinha feito e eu cheguei lá no cursinho e disse, vou dar meu máximo aqui. E realmente eu vi o avanço, eu vi que eu quebrei um pouco mais os traumas que eu tive, principalmente em linguagens. Eu fiz uma prova muito mais rápida, entendeu? Redação, eu me senti confiante, por mais que o tema tenha sido um pouco confuso, eu não me lembro mais o tema, mas eu me lembro que todo mundo falou sobre, né? Olha Aí, aqui, tipo, qual foi o do Enem 2022? foi sobre os povos originários, entendeu? Tipo, Sim, certo. É isso mesmo. Vou pesar aí, aqui só tipo, para gente dizer. É isso, é, desvalorização, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. exato. Pronto, aí eu fiz, tipo, eu sabia o que fazer, entendeu? Então, tipo, eu cheguei assim, falei, vou dar o meu máximo aqui. Tô confiante, eu sei. Por mais que eu tenha essa insegurança, principalmente no primeiro dia, mas, tipo, você tem que colocar na mente que aquele dali é o dia. Você se preparou para aquilo e você mudar aquela mentalidade, entendeu? Tentar transformar aquilo dali para o seu conforto como se fosse um simulado. E foi isso que eu fiz. E no segundo dia eu acho uma prova um pouco mais dinâmica, certo? Porque eu gosto da prova do segundo dia, certo? Pelo menos eu gostava, né? Porque essa prova foi muito difícil. Aí quando eu fui fazer, do mesmo jeito, apliquei as mesmas estratégias que eu fiz no simulado, não mudei exatamente nada. Justamente é uma indicação que eu faço. Se você estuda de um jeito por simulados e tudo mais, pratique no Enem, pratique não, faça a prova como se fosse um simulado. Exatamente. Eu tinha estratégia o quê? 20 e 20. Entendeu? Fiz exatamente isso, sabe? E é isso. Fiz. Aí eu me lembro que eu até tinha gostado da prova, mas quando eu fui ver alguns gabaritos extraoficiais. E isso me abalou um pouco, né? Porque foi, meu Deus do céu, foi muito. Foi um baque muito grande, né? Todo mundo falou que a prova foi muito difícil e tudo mais, mas no final deu certo. Mas é Mesmo eu coisa boa. magoado, coisa do tipo, mas no final deu certo. Às vezes a gente se frustra porque vinha num ritmo, né, e acaba acertando aquilo, mas no fim sempre dá certo, né? É aquela coisa. É por isso que eu falo, né, até dos dias da prova. Se você vinha fazendo 40, 40, 40 e fez 30, é porque aquela Exato. prova estava mais difícil. Se você estava bem psicologicamente, né, não tem explicação para Uhum. você do nada ter caído. E aí, Vitor, para a gente encerrar, a gente ainda tem 10 minutinhos aqui de chamada. Só para gente encerrar, eu queria que você compartilhasse com o pessoal como é que foi essa sensação de passar, quando você viu que você realmente tinha passado. Sei que no SISU aí rolou uma tensão por causa do simulador da UERN, não sei o quê. E também que você deixasse uma mensagem, né, para o pessoal que está finalizando aí esse ano agora com o SISU, que não vai dar e vai recomeçar agora em 2024, que você Uhum. deixasse uma mensagem para esse pessoal. Primeiro, foi um pouco tenso porque o que que acontecia? Eu me lembro que em janeiro eu já peguei o Enem PPL, porque de acordo com a minha quantidade de questões,
lembrando, eu nem corrigi a quantidade de questões. Eu só na minha cabeça eu imaginava, vixe, eu fui mal, nem vou corrigir. E aí pegou, eu comecei a, tipo, eu me lembro que eu tava indo pro dermatologista, assim, eu lendo algumas questões, assim, totalmente frustrado, assim, porque eu sei o quanto dói recomeçar, né? Mas aí quando saiu o resultado, eu me lembro que o que eu queria, eu tava ciente que eu não iria passar. O que eu queria justamente era ver se eu tinha atingido minha evolução em redação, porque era o que eu tinha criado um bloqueio, né? E quando eu olhei, é tanto que eu fui lá e fixei 980. Aí eu, vixe, Olha quando eu aí. fui ver as outras notas, aí eu comecei a pensar, não tá tão ruim assim. Aí eu me lembro que eu chamei meus pais, assim, a gente foi ver assim. Aí a gente foi calcular a nota e os pesos e a gente viu que a nota de corte, quer dizer, a minha nota estava maior do que a nota de corte do ano passado, entendeu? Do ano anterior, né? Que foi no SISU 2020, no SISU 2022, né? Que é o do ano passado. Pronto, aí quando eu olhei assim, vixe, mas eu não vou nem me iludir muito com isso. Aí abri os simuladores. Aí eu me lembro que na primeira parcial eu tava, mas na segunda parcial, de primeira e segunda opção, né, que era o ERN que eu queria, eu já tava longe, muito longe. Porque eu tinha tirado, a minha média ficou 862, né? E eu me lembro que na segunda parcial já tava 866, certo? Aí quando eu via, vixe, mas aí tem a opção de pessoas que escolheram mais como primeira opção e eu sabia que eu até que estava dentro. Mas é justamente, eu tive eu fiquei desmotivado ao ver minha nota, porque a gente quer a maior garantia possível por meio dos simuladores, ou seja, o que for. E é justamente isso. A maior certeza, na verdade, a única certeza que tem é no SISU, que foi justamente onde eu estabeleci minha certeza. Porque quando foi no meu primeiro dia de SISU, que foi lá, comecei o Sisu interminável, porque tava no período de carnaval e foi 8 dias, que, meu Deus, foi muito, muito. Inferno. Exato. Aí eu me lembro que eu comecei em 14º, 13º, perdão. E aí pegou cair para 14º, depois 15º, depois fui para 17º, e foi essa variação. Mas eu sempre entre aquelas posições. Então o que que acontece? Eu tinha a sensação de que eu ia passar durante o Sisu, graças a Deus, certo? Eu não fiquei entre as últimas vagas. E aquele dali eu já fiz a minha festa, entendeu? Com minha família, assim, muito feliz ainda, não com a certeza, mas já estava muito feliz. E quando foi o dia que eu me lembro que saiu de meia-noite, aí eu comemorei com minha mãe. No outro dia meu pai tava em viagem, aí chegou e a gente fez a festa. Eu rapei meus cabelos, né? Os cachos, Cachinhos. que tentei falar os cachinhos de ouro da mentoria. Mas enfim, foi uma festa, tipo assim, é muito bom a sensação. E é por meio disso que você vê o quanto vale a pena, sabe? Quanto vale a pena, tipo, a frustração que você passou. E aí é muito bom ser recompensado, certo? E a dica que eu dou, principalmente de início, é justamente essa. Não estabeleça nenhuma certeza por meio dos simuladores que está tendo, porque a única certeza que você vai ter é justamente o SISU. E a mentalidade a mensagem que eu quero passar é justamente essa, que vale a pena, sabe? Se tranquilize, porque eu me lembro que uma das coisas que eu levo muito pra mim é porque tudo tem um propósito, certo? O fato de ninguém quer passar muitos anos no cursinho e é até fácil falar depois de passar, mas tudo tem um porquê. Sabe? O fato de você passar um pouco mais de anos no cursinho, isso vai fazer com que você tenha uma nova mentalidade quando você entrar na faculdade. Porque, tipo assim, você sofre aqui no cursinho, mas quando você entrar na faculdade, você vai sofrer de outra forma, certo? E eu percebo que a minha. Foi Você vai, horrível. Mas é você vai, verdade. você vai sofrer de outra forma, entendeu? Mas aquilo, tipo, eu percebo que o tempo que eu passei no cursinho, eu me sinto menos bitolado do que as pessoas que passaram diretamente do cursinho, porque na minha turma tem muita gente nova, sabe? Que fez só um ano de cursinho, ou que passou direto do pré, e eu percebo que eles. é, veem a faculdade como se fosse um monstro na vida deles. Eles são muito, tipo assim, deixam de viver ou coisa do tipo, entendeu? Um fim de semana, um lazer, justamente só para estudar, estudar, estudar. E é justamente essa mentalidade que eu percebi e eu tive no cursinho. Que tipo, esse cursinho é só uma fase. Mas justamente, ainda continua sendo parte da minha vida e eu vou curtir. Tipo, sei lá, eu vou malhar, vou para uma festa que tiver, coisa do tipo, um evento, sabe? E é isso. E, tipo, não desista, sabe? Porque se você não passou agora, no final você pode ser recompensado em que você só torcia para passar na faculdade que dava, talvez você seja a pessoa como o TT, que ela escolheu a faculdade, entendeu? E hoje em dia ela tá no UFPE. Antes TT, talvez ela lutar só para o ERN, o FESA.
que são faculdades muito boas, ótimas, tipo, eu amo minha UERN e tudo mais, mas, tipo, TT, por exemplo, ela quando viu que a nota dela era ótima e tudo mais, ela tinha a possibilidade de sair de Mossoró, ela foi para a UFPE, entendeu? E existem muitos exemplos disso, eu conheço vários, que um dia desse eles torciam para passar na que davam, e no final eles fecharam no cursinho com chave de ouro e foram recompensados pelo esforço que tinham, sabe? Que escolheram a faculdade, sabe? Então é isso. Tipo, tudo tem um propósito, sabe? Não desista. E no final, você você só vai mediar seus esforços quando você percebe o final. Quando você pode passar 10 anos, 5 anos tentando pro Enem, mas quando você passar, você vai ignorar os anos de luta que você teve. Tipo, enquanto você tá no cursinho, você pensa, vixe, tenho 20 anos, tô ainda no cursinho, tenho 25 anos, tenho 30 anos ainda tô no cursinho, certo? Tô tentando 5 anos no cursinho, mas quando você passar, você não vai estar nem aí para a idade que você tem, você já vai estar no seu sonho, entendeu? Então é isso. Perfeito. Arrasou. Gente, queria agradecer muito o Vitor pela fala dele. Queria deixar ele falar bem muito aqui, falar mais uns 3 vídeos, mas a gente tá acabando o nosso tempo aqui do vídeo. Mas eu queria agradecer demais ele. Eu acho que foi muito maravilhoso esse vídeo aqui para vocês. A gente vai publicar, que vocês vejam, que vocês escutem. Isso é uma fala de uma pessoa que passou pelo que vocês estão passando, não é uma pessoa que está inventando. Não é uma pessoa que está tirando da cabeça dela o que falar, é uma pessoa que passou por isso. Então, que bom, né? Ver que realmente a recompensa uma hora ela vem, e quando ela vem, ela realmente, como a própria palavra diz, ela recompensa todos os desafios, né? Então, muito obrigada, Vitor. Você está no meu coração, você sabe. Um Recíproco. grande cheiro. Você é maravilhoso. Maravilhoso. E é isso, gente. Vou encerrar aqui nosso vídeo, que falta só um minutinho. Um grande beijo e até a próxima.